A gente tem falado, normalmente, todo dia, de 3 respostas que a gente dá. 3 respostas. Mas agora a gente vai, a partir de hoje, não é? A gente vai falar sobre uma resposta só, uma pergunta, e a gente vai se aprofundar melhor nessa pergunta, né? Atendendo àquela questão que foi chegado a nós. Por várias maneiras, inclusive, principalmente, através do WhatsApp. Nós temos dito que aí no comentário do nosso culto, você tem aí onde você clicar, você vai para o nosso WhatsApp e coloca sua pergunta e a gente vai respondendo ela, tá bom? Então vamos ver aqui o que é que nós temos hoje para a gente conversar sobre essa resposta para hoje. Cadê você? Está aqui. Deixa eu ir lá para essa pergunta. Então veja, a pergunta de hoje vai ser somente uma, como eu expliquei. Diz assim: Abraão, o pai da fé, era mentiroso? Essa é a pergunta, né? Tem muita semelhança com uma pergunta que foi feita há algum tempo atrás, tá? Mas Abraão, pai da fé, é o que a Bíblia chama, né? Era mentiroso? Bom, então vamos aqui a algumas questões dentro deste assunto. Primeiro, mentiroso é quem vive e se apoia em mentiras. Esse é um mentiroso, tá? Uma pessoa que, por uma circunstância ou outra, mente, não está fazendo o correto, não há nada que justifique, mas não é uma pessoa exatamente mentirosa. Abraão não pode ser considerado mentiroso porque ele não vivia de mentiras, ele mentiu, tá? Ele mentiu, mas não vivia de mentiras. Segundo, a Bíblia não registra isso, que ele seja mentiroso, sobre Abraão. Ela revela que ele mentiu sobre sua esposa quando um rei se interessou por ela e Abraão ficou com medo de morrer, de ser morto por aquele rei. Vou matar o Abraão porque ele é esposa de Sara. Sara era uma mulher bonita. E aí ele ficou com medo, né? Ele ficou com medo e mentiu. Por que era mentira? Porque era uma meia mentira. Ele disse, não, ela não é minha esposa, não. Ela é minha irmã. Realmente ela tinha alguma afinidade como irmã dele. Tá bom? Da família ele era como uma irmã. Agora, era esposa. E ele não mentiu querendo dar uma meia mentira, não. Ele mentiu querendo mentir mesmo. Havia essa intenção. O que faz a mentira não é a coisa em si, mas a intenção de mentir, a intenção de enganar o outro naquilo que está falando. Tá bom? Terceiro, registrando isso, a Bíblia mostra que Abraão, chamado por ela de pai da fé, tinha muito pouca fé e tinha muitos defeitos. Entendeu? A Bíblia diz, olha, ele é o pai da fé, mas ele não tinha fé. É isso que ela está mostrando quando ele está mentindo. Se ele tivesse fé, ele teria mentido ali, né? Mostra também que não há pessoas perfeitas no mundo, né? Não há pessoas perfeitas no mundo, e a Bíblia diz que por si só, ninguém é justo. Então mostrou que Abraão é tão defeituoso quanto eu e você. Não tinha nada de especial, era o pai da fé, mas era tão defeituoso quanto eu e você. Não há justo sobre a face da terra. O único justo que houve foi Jesus, né? O que mais? Quinto, mostra também que Deus usou pessoas imperfeitas, pecadoras, para fazer suas vontades no mundo. Deus não usou pessoas perfeitas, até porque não encontraria, né? Mas usou pessoas imperfeitas para fazer as suas vontades aqui no mundo. Isso é bom porque a gente pode ser incluído nisso, né? Também mostra que ele Deus, né? Usou e usa pessoas com seus defeitos e apesar desses defeitos. Ele usa pessoas com defeitos, mesmo sabendo que essas pessoas são imperfeitas. Isso é bom, né? É bom porque a gente descobre que a gente não fica excluído porque
somos pecadores, cometemos pecados. Sétimo, o grande milagre está nisto. Ele usa gente limitada para ensinar coisas muito grandes sobre sua revelação a todo mundo. Entendeu? Então ele usa pessoas imperfeitas para falar da perfeição. Então, uma pessoa que vai falar sobre Deus, ninguém tem, né, a autoridade, porque é justo, de falar isso. Mas a autoridade que as pessoas têm vem de Deus. Então, uma pessoa errada pode falar de coisas certas sobre Deus. Tá? Como também pode falar de coisa errada. Tem muita gente ensinando coisa esquisita sobre Deus aí. Enfim, né? Tem muito disso aí. Sétimo, né? E oitavo, isso tudo revela que o Senhor, ao nos criar a sua imagem e semelhança, assumiu nos respeitar em nosso jeito de ser e em nossas preferências, nos amando intensamente em qualquer circunstância, até quando a gente mente, como Abraão fez, por falta de fé. Então, Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança, ele decidiu, e por isso que foi a sua imagem e semelhança, ele decidiu que iria nos respeitar, não iria nos obrigar nunca a nada. Entendeu? Nós temos essa liberdade com Deus. Mas mesmo assim, ele continua nos amando, mesmo quando somos desobedientes, quando somos injustos, pecadores, essa coisa toda. Nono, por causa do imagem e semelhança, ele nos respeita como pessoa e nos acolhe desse jeito com todo o amor possível. Esse é Deus. Não é somente a mim, não. É o mundo todo, tá? E o décimo, tudo isso mostra que ele só começa a fazer mudanças na gente, e é ele que faz. A gente não consegue. Mas ele só faz mudanças na vida da gente quando a gente reconhece que estamos em ofensa a ele e passamos a desejar o seu perdão e a sua mão, sua ajuda para nos fazer mudar de atitude diante da sua santidade e vontade para conosco, tá? Deus quer mudar a gente, mas ele só muda quando a gente abre o coração, quando a gente permite, quando a gente quer que ele faça isso. Enquanto não quisermos, ele não faz, tá? Ele respeita a individualidade de cada um de nós, tá? Então essas são respostas relacionadas ao problema, à questão de Abraão. Tá bom?